Olá, boa noite para você. Hoje, terça-feira, mais um dia nessa semana que a gente está tendo aí uma semana boa, né? Esse é o Jornal do Empreendedor, terceira edição, e nos próximos 30 minutinhos, informação de qualidade para o empreendedor brasileiro e para você que tem o sonho de abrir sua própria empresa. Eu sou o Márcio Fontinelli e você é meu convidado especial. Seja muito bem-vindo. Quatro em cada 10 pequenos negócios são financiados com cartão de crédito. Dificuldade de acesso ao sistema financeiro é o principal motivo. Reforma tributária segue em discussão. Hoje, no Senado Federal, a pauta foi a alíquota máxima. O texto deve ser aprovado até outubro. Feira do Empreendedor 2023. O André Lage entrevistou o empresário Thiago Concer, especialista em treinamento de equipes para varejo e autor do livro Vendas Não Ocorrem por Acaso. Essas e outras notícias você acompanha agora aqui comigo no Jornal do Empreendedor, terceira edição. Quatro em cada 10 pequenas empresas são financiadas por meio do cartão de crédito. O dado da pesquisa Financiamento dos Pequenos Negócios no Brasil, realizada pelo Sebrae, retrata a dificuldade de acesso a empréstimos no sistema financeiro do país. Os bancos privados foram apontados por apenas 7% das pequenas empresas e os bancos públicos por 4%. Além disso, a pesquisa mostra uma queda significativa na modalidade de pagamento de fornecedores a prazo, que já foi a principal fonte de financiamento em 2015, com 67%, e hoje representa 20%. Outro meio com queda expressiva foi o cheque pré-datado, que foi citado por 46% dos empresários em 2015 e este ano foi lembrado apenas por 4%, a menor marca da série histórica. A reforma tributária aprovada em junho na Câmara dos Deputados foi pauta hoje no Senado. A repórter Camila Xavier acompanhou. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal discutiu nesta terça-feira os impactos da reforma tributária no setor de serviços. A principal modificação é a extinção de 5 tributos cobrados sobre o consumo: o PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Eles devem ser substituídos por apenas um imposto, o IVA, Imposto sobre Valor Agregado, que será cobrado por meio da CBS, de competência federal, e pelo IBS, a cargo dos estados e municípios. Ao todo, 54 milhões de empreendedores serão beneficiados com a reforma tributária. Esse número inclui MEIs, microempresas e empresas de pequeno porte. No geral, o texto que veio da Câmara nos favorece, né? Nos ajuda, né? Porque a nossa discussão é mais complexa, é o Sistema S, né? O novo papel do Sistema S. São 11 organizações hoje que discutem e defendem os setores. O Sebrae é a questão da micro e pequena empresa. Nós temos agora a criação do Ministério também, que nos ajuda, e fundamentalmente no texto que veio da Câmara, eu até conversei com o senador Eduardo Braga. O simples, né? Não é nem mexer no simples, é aumentar, por exemplo, o limite. Isso é fundamental, porque nós estamos esse limite já congelado há muitos anos, e no geral eu senti da parte do senador Eduardo que não vai mexer não. Então, nesse sentido, o Sebrae é a nossa grande luta, regulamentação, cada dia mais fazer com que pessoas que empreendem possam se regularizar. Então, eu pessoalmente estou muito assim tranquilo em relação ao texto que vai sair aqui do Senado. Para o setor de serviços, que desempenha um papel fundamental no PIB nacional e é o maior empregador do país, a reforma tributária trará impactos expressivos. A preocupação maior do Sebrae é pelos optantes do Simples Nacional, cerca de 20 milhões dos empregadores brasileiros. Então, se a gente conseguir aumentar o limite e regularizar bem isso, né, não inventar créditos ali, porque isso vai fazer com que muitas vezes o pequeno, olha, não vale a pena, tá no simples ou tira. E aí, além de causar essa insegurança, traz sonegação novamente, né? Então, se a gente conseguir calibrar bem isso, acho que a gente vai ter
para os micro e pequenos empresários um texto muito bom na reforma tributária. Uma das principais críticas à reforma é o possível aumento da carga tributária para a maioria das empresas prestadoras de serviços. Nós vamos tomar uma decisão até o final do mês de outubro, esperamos nós, a respeito dessa questão no Senado da República. E é uma questão complexa. O modelo tributário que nós temos chegou ao fim. O Brasil não consegue mais responder à economia, à atração econômica com esse manicômio tributário que nós temos. E nós precisamos dar uma resposta. Ainda sem um consenso de qual será a alíquota máxima, a previsão do líder do governo, senador Jacques Wagner, é de que o texto seja aprovado até o dia 15 de outubro. 87% da população brasileira prefere comprar produtos e serviços de empresas sustentáveis. 70% dos consumidores não se importam em pagar um pouco mais por isso. É o que aponta a pesquisa divulgada pela Federação das Indústrias do Estado do Paraná. Nosso papo de hoje é sobre uma marca que tem como missão aproveitar resíduos sólidos e conscientizar a população sobre o lixo de forma leve e criativa. A gente conversa agora com a fundadora do Plante um Papel, Isabela Mori. Oi, Isabela, boa noite para você, tudo bem? De onde surgiu essa ideia? Boa noite, Márcio. Boa noite, pessoal. Tudo bem? A nossa história é um pouquinho engraçada, né? A gente iniciou os nossos trabalhos há 3 anos atrás, faz pouquinho tempo. Foi um pouquinho antes da pandemia, a gente tinha uma outra atividade ali, com a pandemia surgindo. A gente teve que inovar um pouco, fomos cair ali na ideia do papel semente. Já conhecíamos o papel antes. De início, a ideia era para uso próprio mesmo, mas a gente viralizou no TikTok, o pessoal começou a querer comprar, e aí a gente começou a produzir mais e mais, e aí estamos hoje com a nossa principal atividade. Isabela, no caso, como é que você desenvolveu a empresa a partir disso? Ou seja, de uma experiência própria, você seguiu desenvolvendo a sua ideia. E aí, como é que você planejou tudo isso? Como é que você fez a parte financeira? A parte financeira, na verdade, foi uma das nossas principais dificuldades, né? Eu e meus sócios somos engenheiros ambientais. A gente aprende durante a faculdade um pouco sobre gestão, um pouco sobre empreendedorismo, um pouco sobre economia, mas é tudo bem superficial e a gente foi aprendendo na prática mesmo. E além dessa dificuldade, dessa questão financeira, como é que foi a implementação da ideia? As pessoas aceitaram de forma mais orgânica, foi um pouco mais tranquila? Ou as pessoas ficaram um pouquinho mais assim ressabiadas com relação a essa questão de plantar papel? Olha, no início causa aquele choque, né? As pessoas olham e falam, meu Deus, mas nasce mesmo? Até um dos feedbacks que a gente mais recebe do pessoal, dos nossos clientes que já compraram, já receberam papel, olha, nasce mesmo. A gente fala, não, a gente sabe. Mas assim, o pessoal acha muito interessante de início. Todo mundo, a gente tem percebido uma crescente na conscientização das pessoas, dos consumidores, né, por esse tipo de produto. Como mesmo você mencionou nos dados, é um pouco mais caro e a gente está percebendo que o pessoal está aderindo legal a isso. A gente tem que levar em consideração que hoje em dia as pessoas buscam muito mais qualidade do que propriamente preço, né? Até mesmo com essa questão ambiental, que tem uma conscientização um pouco maior. E com relação ao feedback dos clientes, como é que você tem sentido que eles enxergam a empresa de vocês e como é que a partir disso vocês pretendem melhorar também o atendimento ou, se for o caso, desenvolver novos produtos? Olha, a gente gosta de abraçar qualquer ideia que aparece, né? Então, o feedback do pessoal é sempre muito importante, a gente sempre recebe novas ideias, né? Tem gente que fala, se vocês fizessem assim, uma caixa, embalagem é algo relativamente novo que surgiu. Folhas coloridas foi algo que surgiu, mas acabou não dando certo. Então, a gente sempre está pivotando, né? A gente gosta de falar assim, a gente recebe uma ideia nova, a gente testa internamente, até porque a gente tem a responsabilidade, né, de lançar um produto de qualidade, mas a gente gosta de estar sempre bem aberto, porque os nossos clientes trouxeram a gente até aqui e a gente espera que assim continue.
Quais são os tipos de plantas ou árvores que vocês colocam nos papéis ali, as sementes, né? E como é que é esse processo de plantação? É normal? Tem que regar ou só coloca ali papel? Tem que rasgar o papel e tirar? Como é que funciona? Olha, a gente tem hoje 8 sementes, a rúcula, salsa, cenoura, grama félix, manjericão, tomate, pimenta biquinho e margarida. A gente foi estudando a viabilidade dela aos poucos, né, a gente tem algumas limitações para essas sementes, elas têm que ser pequenininhas para poder, né, para não atrapalhar, digamos assim, na impressão, na personalização. E também a gente prefere que ela seja de fácil germinação, exatamente por isso. A gente sabe que o nosso público nem todos têm afinidade, né, com plantio, com cuidado, e a gente gosta de facilitar exatamente para quebrar essa barreira inicial. O plantio é muito simples, é como você plantar uma semente normal mesmo. O papel ele tá ali só para carregar as sementes mesmo. Você pode picar, sim, pode picar com a mão mesmo, mas para espalhar a semente, pega um vaso com terra fértil, né, uma terra boa, coloca ele ali, molha um pouquinho para o papel começar a biodegradar, cobre com uma camada fina de terra e aí é só cuidar. Tem que cuidar, tem que regar, por favor, dar sol e tal, para ela crescer de forma saudável. E amor também, né? Isabela, eu E estava amor. vendo aqui, isso, eu estava vendo aqui nas imagens que esse papel pode ser utilizado em qualquer meio, até na questão da impressão, né? Imprimir nele ali. No caso, esse papel ele é desenvolvido de alguma forma especial para isso? Ou é papel reciclado também a partir de papéis normais, comuns? Sim, a gente é a partir do papel normal, mas a gente tem algumas limitações, porque diferente de da reciclagem comum, a gente não submete o papel a nenhuma, como que eu posso dizer, nenhum químico, né? Porque a gente sabe que é um papel diferente, tem a plantinha, tem a sementinha ali, depois vai para o solo. Muitas das nossas plantas são comestíveis, então a gente toma bastante esse cuidado. É basicamente papel e água. A ideia é ele ser um pouco mais natural mesmo, para ter essa pegada, né? Combinar com a semente, orgânico e também biodegradar rápido no solo. Então ele não pode ser aquele papel super resistente, porque a semente precisa germinar e o papel tem que deixar isso acontecer. Isabela, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal do Empreendedor, terceira edição. É uma ideia inovadora, é uma ideia diferente e é o que a gente está precisando hoje, principalmente com relação a essa questão da sustentabilidade, né? Empresas que se preocupem mais com o meio ambiente. Obrigado e parabéns, viu? Muito obrigada, Márcia, eu que agradeço o espaço aqui. Até mais. Até. No próximo bloco, a gente vai conhecer um empreendimento de gastronomia que une saúde, sabor e praticidade. A gente volta já. O Jornal do Empreendedor, terceira edição, está de volta. Depois da pandemia da Covid-19, o mercado de delivery de comida seguiu em alta. De acordo com dados da Receita Federal, em 2022 foram abertos quase 80 mil pequenos negócios no ramo, sendo a maioria deles microempreendedores individuais. Essa tendência, junto com a alimentação saudável, foi a aposta de um empreendedor em Belo Horizonte. E é com ele que a gente conversa agora. Seja muito bem-vindo, Arthur Henrique, proprietário da marca de marmitas Go Fitness. Arthur, como é que surgiu essa ideia, cara? A partir da questão da marmita, a partir da questão do delivery também, como é que você viu que isso poderia se tornar um negócio de sucesso? Boa noite. Boa noite, Márcio. É um prazer estar falando com você. A ideia surgiu, assim que começou a pandemia, eu fiquei desempregado e precisei me virar. A minha mãe, ela sempre trabalhou com cozinha, ela sempre foi cozinheira e o pessoal sempre elogiou bastante o tempero dela. Aí eu pensei, eu vou tentar juntar, abraçar o que está mais perto de mim, né, para tentar empreender com algo, que eu sempre gostei de empreender, já tinha tentado em outros negócios que, infelizmente, não deu certo. E o meu irmão tinha dado a ideia de fazer marmitas fitness já algumas vezes, mas não foi para frente, e aí na pandemia eu abracei de vez. Conversei com minha mãe e deu certo. Estamos aí já há 3 anos. Onde você acha que o seu irmão errou, que você fez diferente e de um negócio que iniciou não dando certo, agora
é um negócio que está prosperando bastante? Na verdade, eu acho que o ponto não foi nem um erro dele. A ideia inicial ele deu para eu mesmo começar. O erro, então, foi meu no começo. Foi em 2019, antes da pandemia, eu tinha um outro trabalho, então eu não foquei 100%. Como eu tinha um outro trabalho, ficava muito difícil conciliar os dois. Eu acabei deixando a ideia das marmitas de lado e foquei só no meu outro serviço. Então, o erro principal foi esse, meu, sabe? Como é que são as marmitas que você prepara? Como é que é feito o cardápio? Você recebe pedidos ou, no caso, você já tem um cardápio pronto e só oferece aquilo que está sendo colocado ali no cardápio, proposto ali? Isso, a gente tem um cardápio fixo, são mais de 30 sabores e a gente tenta ter de todos os tipos para agradar o maior número de público possível. A gente tem sabores de frango, de tilápia, de camarão, de boi. A gente tem marmitas low carb, temos marmitas também de arroz e feijão, que a gente percebeu que no começo era um público grande que procurava e a gente não tinha no começo. Hoje a gente tem um combo com arroz branco e feijão, é um dos que mais sai também. E são 30 sabores e os sabores fixos. E a gente usa o meio do WhatsApp. Os pedidos são feitos pelo WhatsApp e a gente prepara um dia após o pedido e entrega 2 dias após o pedido, de segunda a sexta. Você falou que a sua mãe cozinha muito bem, e é isso que eu queria te perguntar. Quem prepara as marmitas e como é que é essa logística de preparo? Você até comentou agora que você só aceita o pedido praticamente 2 dias antes, né? Provavelmente para você se preparar. Mas como é que é feito esse cozimento e como é que é organizado também o negócio a partir do ponto de vista da participação de outras pessoas, né? Eu acredito que no caso deva ter alguém da sua família. Sim, o meu irmão, ele trabalha com a gente, ele é hoje um gerente geral da empresa. A minha mãe, ela cozinhou com a gente somente 4 meses. Ela tinha um outro serviço, saiu para ficar com a gente quando deu certo de vez. Ela saiu do outro, ficou só com a gente e cozinhou com a gente só por cerca de 4 meses. E aí ela parou. Hoje ela não cozinha mais, a gente tem outros funcionários que fazem o preparo das marmitas. No total, são 11 pessoas hoje que trabalham na empresa, contando comigo e com meu irmão também, né, que é o gerente. E eu tenho um outro sócio também que cuida da parte financeira, que me ajudou bastante desde o começo. E quem prepara hoje não é mais a minha mãe. Quem prepara hoje são outras pessoas. A gente prepara sempre o alimento. A gente pega todos os pedidos do dia e chega e faz o pedido para os fornecedores. Então, a carne e as verduras chegam sempre para a gente no dia do preparo. Todos os dias a gente recebe as carnes e as verduras referente ao do pedido anterior. Então, isso é um diferencial bacana, que a gente sempre está trabalhando com carnes e com verduras que chegam no dia para a gente, fresco, para a gente preparar para entregar no dia seguinte. Tá certo, Arthur. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal do Empreendedor, 3ª edição, e que seu negócio continue prosperando a partir desse meio da alimentação, que também deixa de ser uma questão de amor também cozinhar, né? Obrigado pela sua participação. Muito obrigado. Eu que agradeço, viu? Boa noite. Boa noite. A gente segue falando de oportunidades de negócios para os empreendedores do setor de alimentos. Segundo dados da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, 8% das crianças com até 2 anos de idade e 2% dos adultos têm algum tipo de restrição alimentar. E é nesse nicho que a gente aposta, que é a aposta do empreendimento que a gente vai conhecer agora. A advocacia ficou só na lembrança e nas fotografias. Há 4 anos, a Virgínia largou a profissão de quase uma década para se dedicar ao ramo da alimentação saudável e inclusiva. Ela comercializa pães, bolos, biscoitos e diversos tipos de salgados congelados, todos sem glúten e sem leite. Foi uma necessidade pessoal de encontrar um pãozinho que eu realmente gostasse. Então eu comecei a pensar em fazer para mim. E estudei, peguei alguma coisa na internet, bem raso, nada muito aprofundado, e fiz os meus primeiros pães. E aí eu fui gostando do resultado, o feedback que eu recebia às vezes das pessoas. E eu comecei a pensar em montar alguma coisa nesse ramo e largar a advocacia, que foi o que realmente aconteceu. A produção é feita em casa mesmo, ela passa mais de 8 horas por dia assim, com as mãos na massa.
Para atender as pessoas que buscam uma alimentação mais saudável ou com restrições alimentares, a Virgínia fez vários cursos online e presenciais em São Paulo. Capacitações que renderam à empreendedora bons lucros. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres, a fabricação desses tipos de alimentos subiu 2% de julho de 2022 a junho de 2023. As vendas cresceram 2,4% e o consumo 5,7% no mesmo período. O bom momento do setor se reflete na AD Culinária Saudável. O plano é investir em uma cozinha industrial para atender a demanda crescente da empresa. Hoje a gente está produzindo em casa, mas os planos é de, no máximo, em um ano, a gente montar uma cozinha industrial, que vai ter uma capacidade maior de produção, e trabalhar com take-out ou delivery, que hoje a gente já trabalha no delivery, para poder alcançar um número maior de clientes. A AD também atende o público vegano, com receitas sem qualquer tipo de produtos de origem animal. As encomendas são feitas pela internet nas redes sociais da empresa. Os produtos entregues fresquinhos na casa do cliente. Uma delícia, e é muito bom um negócio como esse, né? Olha só, na Feira do Empreendedor 2023, o repórter André Lage, que a gente acabou de ver a matéria dele, a reportagem dele, entrevistou o empresário Thiago Concer, especialista em treinar equipes para o varejo. O Thiago, que inclusive é nosso colunista aqui no Jornal do Empreendedor, terceira edição, e é autor também do livro Vendas Não Ocorrem por Acaso. Vamos conferir. Vendas não ocorrem por acaso. Acho que não tem tema que defina melhor o que é vendas, né? É uma metodologia, tem todo um processo que ainda é desconhecido por grande parte dos empreendedores do Brasil. E deixa um pouco a gente triste com relação a isso. O bom é porque no meu mercado eu acabo tendo muito cliente, mas ainda o departamento comercial é o departamento mais amador. As pessoas ainda levam isso como uma grande habilidade, enfim, mas é uma ciência como qualquer outra. Você roda aí o país palestrando, né, dando essas dicas aí para o empreendedor, para o microempreendedor. Está hoje aqui nessa feira promovida aí pelo Sebrae. É uma grande oportunidade para as pessoas que estão, inclusive, participando, pegando essas dicas aí, e para você também. A gente faz em torno de 110 palestras mais ou menos por ano, há uns 8 anos. Então isso dá uma a cada 3 dias. Então a gente vem fazendo isso pelo Brasil há muitos anos. E muito legal, porque a gente está conseguindo levar esse profissionalismo para todo o Brasil. Aqui na feira também não é diferente, né? Ela tem um grande objetivo aqui, que é trazer ferramentas. Então que o pequeno empreendedor, ele precisa de ferramenta para amanhã, ele não consegue esperar 1 ano, 2 anos, então ferramentas práticas, né? E além disso também gerar a cultura do empreendedor buscar informações, porque ele entra dentro do negócio dele, que é muito comum, a gente fala do olho do furacão, e ele acaba não conseguindo enxergar de fora os desafios. Às vezes tem um desafio tão simples de arrumar, mas como ele está ali no dia a dia, no operacional, ele não consegue enxergar. Quando ele vem numa feira como essa, num evento como esse, ele consegue discutir isso com outras pessoas, ele consegue sair da ilha e olhar a ilha dele, que é a empresa toda dele do lado de fora. Então isso ajuda bastante e tem um impacto imenso no Brasil. Thiago, aproveitar você aqui, né, que é um cara muito experiente aí em técnicas de venda, vamos dar aí uma dica, né, para o pequeno empreendedor, uma dica importante, um ponto alto aí da sua palestra. Olha, a gente tem vários pontos muito práticos, né? A gente, inclusive, talvez seja o grande ponto da nossa palestra, é a praticidade. Mas vamos começar pelo começo, como diz a frase. Eu acho que aonde os empreendedores mais erram na parte comercial é não definir exatamente quem é o perfil a gente chama de PCI, perfil do cliente ideal. Porque tudo que você faz na sua empresa só tem um objetivo: vender para o cliente. Então, tudo que é construído dentro do seu negócio, ele tem que partir do cliente. Mas a maioria, assim, para não falar 99, vou falar 95% das empresas, elas não estão realmente focadas nos clientes, por incrível que pareça. É só você olhar, por exemplo, a preocupação, o próprio conhecimento, onde esses clientes estão, o que eles querem, o que eles não querem. Quando você pergunta isso para os empreendedores, eles não conseguem definir exatamente quem é o seu cliente. Se você não sabe quem você está procurando, qualquer um acaba servindo. E aí você não consegue se comunicar diretamente, porque você não consegue falar com todo mundo, com todas as idades, né, com todas as dores. Então, para mim, o principal erro que depois acarreta em outros é a falta de definição do perfil do cliente ideal.
Certo, então quem participa de uma palestra aí feita por você, sai daqui expert em vendas. Olha, pelo menos ele vai ter de 3 a 4 ferramentas para aplicar no outro dia e parar de errar. Eu falo que para você fazer dinheiro, as pessoas ficam procurando novos caminhos, mas a maioria deles está em parar de fazer errado. Então, se você parar de fazer errado, naturalmente o dinheiro fica. Porque a maioria das empresas, o dinheiro já passa lá dentro. Só que passa e sai, passa e sai. Então, a primeira coisa é parar de perder dinheiro e depois a gente vai buscar dinheiro novo. Tá certo, Thiago. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Empreendedor. É com vocês no estúdio. Foco no cliente e também ficar sempre atento com relação a essa questão financeira, né? É o que importa. O Jornal do Empreendedor, terceira edição, fica por aqui. Para você, uma ótima noite e que você tenha aí uma quarta-feira cheia de energia e notícias boas. A gente se encontra. Tchau.